Falas Femininas, Conexão Mulher Internacional. Eu, Márcia Pena. E eu, Alexandra de la Torre. E hoje aqui com Patrícia Lima e Lai Latif. Patrícia, que lindo esse estúdio, que lindo. Que bom que vocês gostaram. Um prazer muito grande estar recebendo Conexão Mulher Internacional aqui. Vocês, meninas, Alê, Márcia, nossa querida Lai. E entendeu? música plugada brasileira 107.5 FM. E daqui a pouquinho um aplicativo. Opa! E Lai, a emoção de estarmos juntas, né, depois do ano passado, daquele lindo evento. Eu também fiquei emocionada de estar aqui mesmo, né? Ao lado dessa mulher aqui, com essas vitórias todas, né? Empoderada. A história né? da Patrícia realmente é outra história que inspira, mas para outro momento, né? Isso. Porque a gente vai ter que conversar. Mas é Lai, bom demais. já sim. recebendo, né, um pouquinho atrasado, mas sempre em dia, Mulheres que Inspiram 2026, e não poderíamos deixar de, né, ter aqui nessa inauguração do Falas Femininas, Lai Latif, sob a direção de Patrícia Lima. Nossa primeira conectada, né? Nossa primeira conectada, 11 anos atrás. E aí a gente vai dar para vocês, né, um pouquinho de quem é a Lai. Lai, a gente gostaria de conhecer um pouquinho a sua infância. Você já dançava na infância? Dançava no útero de mamãe. Menino, você nasceu no Rio de Janeiro, né? Carioca. A família da minha mãe, né, meus tios, adoravam carnaval, frevo, todas as coisas. E assim eu fui crescendo junto com eles, nas costas dos tios, indo aos lugares. Então, a dança já fazia parte do seu dia a dia na família. E a sua mãe dançava, tias, amigas, Minha mãe como adorava era? desfilar no bloco de frevos que existia antigamente, blocos de frevo no Rio de Janeiro. Ela era sempre a rainha, sei lá do quê, do maracatu, sei lá, ela fazia a fantasia dela, tirava as fotos lá. Mas de forma informal, não profissional. Não, informal E você total. então cresceu nesse ambiente, nesse meio alegre, vamos dizer assim, né? Porque é contagiante a música, né? E a partir daí, como é que você se entendeu enquanto artista? Tem estava conversando com a Patrícia um pouco antes, né? Eu fui criada numa casa de família, minha mãe como empregada doméstica. E essa família, não vou citar o sobrenome porque é complexo, porque é uma família que foi perseguida politicamente na época da ditadura. Então, eles me convidaram a mamãe para me levar para lá, mesmo com todas as dificuldades que eles passavam. Com 5 filhos, perseguido, eu fui criada lá. E eles já tinham um outro nicho de cultura, que era o balé, música clássica, bossa nova, e isso tudo misturado. E a alegria não estava distante deles. Eles faziam de tudo para alegrar as crianças. Então você foi crescendo, né, nesse ambiente. E você me disse, né, como professora de biologia, para Lai artista. Então a Lília Damião foi a professora. E a Lai, como é que foi essa transição? Como é que aconteceu? A Lai, né? Professora, né? Ou melhor, a Lília Damião e depois a Lai. Foi muito natural, porque como Lilian Damião, professora da rede pública, eu fui brindada, não sei se vocês também passaram por esse negócio, das crianças, como é que vamos dizer assim, mais atrasadinhas, né? Então, desse limão eu fiz limonada, torta, então eles foram grandes Um impulsionadores. desafio, né? O impulsionador minhas experiências para dar conta daquilo. Então, eu fui fazer cursos e mais cursos para dar conta daquelas crianças. E o corpo e a arte sempre como um canal fundamental para isso acontecer. Então, não tinha como eu ver uma criança que estava assim, meio tímida, ou muito agressiva, ou muito tímida, no extremo, e não tentar fazer alguma coisa para aprender a ler, né? Porque tinha que aprender a ler. E a gente ia criando estratégias variadas. Então, a Lilian tinha esse corpo dançante, tinha essa cabeça que queria resolver as coisas, porque eu fui salva pela educação. É isso que eu ia perguntar. Como é que você resolveu ser professor? Da onde que saiu Todo isso? mundo era professor na escola, nessa família branca, todo mundo era professor, tinha escola particular. Então eu não tinha nem pensar em outra coisa, não ser professora. Então, Era professor e dançarina. Ela não tinha saída, né? A educação estava Já estava ali, presente né? ali. Então, mas aí a dançarina estava lá, as duas estavam junto lá. Mas não dança do ventre ainda. Imagina, a dança do ventre nos filmes preto e branco. Porque passavam muitos filmes musicais Sessão da antigamente. tarde, né? E na casa, como tinha muitos livros, tinha uma edição maravilhosa
encadernada, maravilhosa, das Mil e Uma Noites, papel dourado, seda. Que linda. E outras, e as literaturas, sonho, né? eu li muito quando criança, li muito. Então, as fantasias estavam todas lá misturadas, né? E um belo dia, eu vi isso no carnaval, né? As pessoas fantasiadas de odalisca no carnaval. Ficou lá em algum lugar guardado, né? E quando eu encontrei a dança do ventre, ela foi uma salvadora para mim, né? Com Patrícia também, que normalmente a gente vai fazer dança do ventre um pouco mais madura. A mulher, quando procura dança do ventre, vai curar-se de dores espirituais, emocionais, físicas, muitas, a maioria das que vão espontaneamente vão a partir dos 30 e poucos. As jovens normalmente vão se estão envolvidas numa escola de dança ou vai com a mãe. Mas, nossa, uma grande maioria, eu sei que é o pleonasmo, né? Mas é isso. E eu estive nesse lugar da dor numa sala de aula de dança do ventre. E eu saí curada, porque eu estava tomando remédio contra a depressão, estava com terapia, um monte de coisa. Quando alguém me levou para esse lugar da dança. E quando eu comecei a dançar, a professora falou assim, você já dança antes? Eu falei, com você? Começou agora. Comecei agora. Mas ela fazia muitas dinâmicas, muitos relaxamentos, e isso despertava mesmo a pineal da gente e ela aberta para o universo, né? E aí ia conectando com tudo. E aí Barça, lembra de Barça? Sim. O que eu senti, eu ia na Barça procurar o que Pesquisamos era direto. aquilo. Barça, para quem não sabe, uma enciclopédia, livros, né? Livros como se fosse o Google, né? Nossa, O nosso antigo Google. Por muito tempo, as bancas de jornais tinham aquelas coleções que se faziam, Isso, né? Ia lá, volumes, trocava pelos volumes. Pelos né? volumes, isso. Basta conhecer. Aí nessa sua pesquisa você começou a conhecer mais a dança do ventre. Isso, fui entender que existia isso realmente, não era uma fantasia, não era um sonho, mas era uma coisa que existia. A dúvida é a seguinte. Primeiro, Lilian, dando aula, professora. E aí, daqui a pouco, Lilian, Lai, onde houve essa distinção aí das duas coisas? Porque eu ainda não entendi, como é que foi isso aí. Não foi fácil. Porque, como uma professora vai ser artista? É exatamente isso. Na verdade, A o professor já é terapia, artista, né? Mas é aquela coisa meio que sacra, né? Uhum. E na dança do ventre tinha aquela coisa meio... Né? O que é dança do ventre? Por quê? Preconceito, né? Naquela época. Naquela época. E os homens mais velhos viam a dança do ventre nos cabarés. Na forma mais sensualizada, né? Exatamente. Então, não existia essa outra dança do ventre que existe hoje como arte, como entretenimento real para todas as faixas etárias, para todos os gêneros. Era uma coisa muito escondida, né? Muito preconceito mesmo. Todos o P maiúsculo, pode imaginar. A primeira coisa que se dizia quem dançasse, né, a dança do ventre está já sensualizando. Aí Que logo aparecer. não bota como uma, né, como hoje, graças a Deus, tem a live para mostrar que é uma dança normal, uma dança onde, né, você... É uma arte. Uma arte, né, na verdade. Ano passado não, era uma coisa realmente, né, que o pessoal até meio que vai fazer dança do ventre. Desde daí, né? Exato. E é tão forte a dança do ventre. Posso trazer isso para vocês? Não tenho números, porque eu não sou essa pessoa de números. As minhas pesquisas são informais. Mas eu sou uma pessoa de fatos. A Disney tem dança do ventre há milhões de anos. Porque ela tem Epcot Center. Então, tem cada país lá representado. A dança do ventre está lá. Tem meninas fantásticas que dançam lá. Gerações que dançam lá. E elas começaram com as egípcias vindo para cá. E dando aula e se apresentando. Então, é um mundo à parte realmente, paralelo. Mas a Laila Latif vem exatamente para romper com a Lilian, deixar a Lilian no canto dela, fazendo as coisas dela. E a Laila Latif se concentrar em carreira, porque é uma coisa complicada. E provar que a dança do ventre é negra.
É da África. O Egito tem uma parte na Ásia, tem outra parte grandona que fica na África. É um desafio até para você, né, Lai? Porque a maioria das dançarinas, né, elas têm aquela coisa de, quando fala em Egito, eu falar África nessa região, lembrar logo Elizabeth Taylor, aquelas mulheres, Cleópatra. então, com olhos azuis, pele muito branca, né, cabelos longos. E aí, o desafio? Olha, Malai, nem liguei para isso, porque eu estava mas uma comentando com Malai ela. brasileira que tem todo esse movimento. É um movimento, né? Porque você acaba fazendo um movimento que empodera também as outras mulheres que não fazem parte desse padrão que foi ditado aí. Como é que foi esse desafio? O desafio maior foi ter tempo para fazer as coisas. Porque como eu estava comentando para ela assim, fala que não pode. Fala que não pode. Fala que você não pode chegar lá. Fala que você não pode subir no palco. Se falar que não pode, aí é que tá mexendo com os brios da Já mulher, né? realizou, inclusive. É. Mas a Lilian também, eu já tinha dançado em palcos variados, que eu dancei num grupo, numa companhia de dança afro, numa companhia de danças para turista em grandes hotéis aqui no Rio. Então, essa experiência foi empoderando, né? Do palco, No palco. Também era natural, porque era um colega da praia, convidou não sei o que lá, que eu andava muito na praia, convidou, vamos fazer uma aula. Aula afro. E vai ter uma apresentação semana. Você pode? Posso. Assim, um ritmo muito natural, entendeu? O que era estranho é a reação das pessoas ao me verem dançar, porque como eu estava fazendo uma coisa natural, e a resposta era tão bacana, eu demorei a entender que era isso. Eu ficava muito envergonhada, às vezes eu não queria me apresentar, porque eu sabia que ia ter essa coisa de ficarem me olhando, me elogiando pra caramba. Isso foi tratado na terapia. Santa terapia. Tanta terapia. E quando a dança do ventre vem pra mim, eu estranhei porque não me chamaram logo para dançar. Eu estava numa escola de dança. Eu perguntei se podia dançar. E não me falaram, vamos dançar, como nos outros casos, né? Aí já falaram assim, ué, já? Eu disse, é só ensaiar, né? Ah, tá. Então eu ensaiei. Na turma, em casa. E eu me apresentei. Realmente, eu era a única menina negra. Menina é ótimo, né? Uns 35 anos, mais ou menos. Era a única negra. Na época, nem me lembro como era o cabelo. Eu acho que eu usava peruca. Eu usava todos os cabelos que você pode imaginar. Peruca, black, sei lá, turbante, Você criou um faixa. estilo próprio, né? Você acabou criando um estilo para a Lai Latif. Ou a Lai Latif criou um estilo. Não, eu fui criando um estilo para Teu ela. estilo. Porque, primeiro que as roupas eram caríssimas. Então, eu tinha Santa Mamãe fez roupas juntas. Né? Minha comadre, a gente desmanchava um negócio. Minhas roupas de samba, que eram da companhia, foram transformadas, refeitas, customizadas para essa dança do ventre. Eu estou encantada. Que eu vou falar aqui rapidinho, né? Que quando eu conheci a Lai, foi assim, eu queria fazer dança, eu sou apaixonada por forró, né? Então, fui na academia, não tinha a vaga para forró. E aí, me esqueci daquele rapaz. Rafael. O Rafael falou, faz dança do ventre, espera um pouquinho. Quando surgir a vaga, você vem. Aí eu, dança do ventre? Ó. Ó, o Mas eu preconceito. sou gordinha, não sei o quê. Aí ele, você vai amar lá. Gente, eu fiz uma aula, fiquei 10 anos lá com ele. Saí. De uma aula, hein? Uma aula. Você não gosta nunca quis me apresentar, mas as aulas foram a cada vez. Era uma coisa diferente, aquela forma que você sentava com a gente, né, em círculo, porque eu sou apaixonada por essa coisa da conversa, Conversa né? circular, E né? você fazia, nossa, olha, eu sinto muita saudade, viu? Porque lá em Rio das Ostras a gente não é tão longe, mas não, tudo isso. Mas vamos voltar aí. E esses Ela quer momentos, falar, tá tudo mas eu falo só desses momentos de empoderamento, que esse momento que você senta as mulheres, conversa, e uma cuida da outra, foram momentos que eu guardei no meu coração. E você continua fazendo a aula nesse jeitinho, Não, essa forma exatamente. pedagógica? Totalmente. Mas hoje em dia, aquelas aulas naquele momento tinham 2 horas. Agora partiu em 2 dias, 1 hora por cada dia. Ah, entendi. São dois momentos. Mas não adianta. Elas querem. Mesmo tá batendo o horário, Ninguém a gente, quer ir embora. a gente se abraça em pé Eu sei, é lindo. e faz a conversa ali. É só participando para entender esse momento. A minha pergunta tem a ver com a sua. É a ver com a arte-terapia. A arte-terapia é isso
É esse, ou é outra coisa dentro da dança do ventre? Como é que isso. entra a arte-terapia aí? É a minha forma de abordar a dança, entendeu? Eu dou técnica, eu dou... O Tigoja, né? Hã? O Tigoja. Calma. Eu nem falei isso pra ela. Tigode é um jogo que eu criei. A dança do ventre. Eu trago, as alunas dançam, ao final, eu digo para elas que é um curso como outro qualquer. Alfabetiza. Letrinhas, palavrinhas, pequenas frases, e no final do ano tem uma história. Dentro da sala de aula a gente pode contar essa história. Se quiser contar a história no palco, que é, né, qualquer palco, a gente conta essa história depois também. Mas o mais importante é construir essa história conosco aqui. E então a gente vai resolvendo essas questões. Qual é a música? Eu boto uma música, por exemplo, de exercício. O ano passado, eu levei uma música para um exercício em determinado momento. Foi uma paixão, a gente se apresentou com aquela música. Construímos aquela coreografia. Construímos, porque eu trago a sugestão dos movimentos que nós estudamos ali. Tem umas Holic, né, que vão estudar muito mais. E aí ajuda muito, contribui para toda a construção da coreografia. E fica pronta uma coreografia. Anualmente tem uma coreografia para cada modalidade. Então, a forma como eu encaminho as minhas aulas é a arte-terapia que fala. Então, quando eu sento para planejo igual qualquer coisa, tá? Planejo o ano inteiro, planejo o mês, planejo o bimestre. Porque senão se deixar o bel prazer, a gente não realiza. Porque é muito sonho, muito desejo. Tem que organizar. E chega a gente a todo momento. Então, tem que ter um fio condutor para que ela não se sinta excluída desse lugar. Essa que chegou no meio do caminho. Vai chegar até no final do ano, vai chegar a gente. Então, ela sempre vai ser acolhida. É muito gostoso. Ontem mesmo recebi o telefonema de uma delas. Ela entrou, mas teve que sair. Ela entrou, quando ela passou no portão, assim, toda encolhidinha, magrinha, assim. A turma estava animadona, fazendo alguma coisa que eu não lembro. Todo mundo se virou para ela e falou, bora, vem. Oh, que legal. Ela não sabia se ela ia para frente, para trás, mas ela aceitou. O acolhimento. O acolhimento. Aceitou. E ela fala disso o tempo todo. A gente não abandona ela. Ela teve que sair por questões variadas. Tem alguma coisa, a gente liga para ela, ou a gente só avisa. Porque fica amizade, né? Ali na inclusão é um ambiente de amizade, né? E você continua dando aula em Vila Isabel. Em Vila Isabel. Com o projeto daquela associação, né? Associação de classe que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou falar o nome não, para não encher a bola. Mas é um projeto que começou por mim. Você pode dar um endereço para as pessoas que, né, querem procurar. Sim, em Vila Isabel, Escola Estilo de Dança Vila Isabel, na Rua Barão de Cotegipe, 567. É um trabalho muito lindo, né? A gente acompanhou desde o início, né, lá da escola, e a gente vê que são, como que a gente vai falar? São sementes, né, que ficam, e todo mundo fala, pelo menos Vila Isabel, todo mundo conhece esse espaço, conhece a Lai Latif, né? Assustador isso, né? Assustador? A gente está assim, estou num lugar, no mercado, na horta. Aí tem alguém que cutuca assim. Aí eu não sei o que é, porque ali eu estou pensando em outra coisa, né? A senhora não é a Lai Latif, que deu aula. Essa é uma coisa, eu acho que importante, porque marca, né? Você vê, a gente tem a nossa primeira conectada, depois de anos, né? A gente ainda continua na amizade e principalmente no momento que foi ano passado, né? Nos 10 anos da conexão, que a gente conseguiu que o nosso convite, né, voluntário fosse aceito, porque fazer um projeto voluntário é difícil. E ter ainda, né, esse sonho de comemorar dentro de um projeto em Angola, eu queria que você falasse um pouquinho só como foi sua experiência com o Festival Baobá em Angola, ano passado, em novembro. Encantamento puro, né? Encantamento. Sair do aeroporto, a gente ainda estava meio, né? Quando saiu do aeroporto, que viu... Foi ele arrepiar. Muita coisa boa. Uma conexão imediata, né? Uma coisa...
o acolhimento, O né, acolhimento. deles. E uma coisa importante também que a gente, nesse planejamento, que foram de meses, a gente foi mostrando para eles que teríamos a dança do ventre. E eles não sabiam como seria essa dança do ventre. E quando chegou, eles perguntaram, né, dança do ventre? Tipo, a live, a dança. Eu não sei o que eles pensaram, né, dança. E quando eles viram, mas para homem pode? Qual foi a pergunta? Homem pode? E os meninos, por isso que eu botei, quando eu mandei Isso. agora para Casa de Angola, fiz questão de mandar aquele do menino dançando. E homem pode dançar a dança do ventre? Sempre. A gente não roubou o futebol? Lindamente. Eles têm todo o direito. Encantador, né? O que você A gente sentiu não pode lá? esquecer que nós somos homem e mulher. E o que você sentiu na oficina especial lá na Rama, na rede de mulheres e meninas de Angola? Olha, mais de 20 crianças que tinham ali, jovens que tinham ali. Eu não contei, eu Ao só vi o fi- encantamento deles. Ao final, que eu perguntei cada um o que tinha sentido, cada um disse uma coisa diferente. E eu não tinha mais lágrima para derramar, porque foi uma vivência. Não queria deixar ele embora, não queria deixar parar. É mesmo. Foi uma vivência com o corpo e com os ritmos. E foi questão de novidade também, de repente também? Foi. Foi, porque eles não conheciam a dança do ventre. Eles As meninas apresentaram- mais velhas conheciam. Mas assim, de falar, né? apresentaram, Não, porque elas estudavam dança. Mas eles tá. apresentaram a dança deles, mas eles não esperavam que a dança do ventre Coubesse no fosse corpo deles isso. também. É. É isso aí. Eu falei, Isso a aí. dança do ventre é preta. Eles não tinham essa noção. A dança do ventre está na televisão com a moça loura, bonitona também. Ela pode dançar à vontade, mas ela é nossa. E eles se apropriaram disso, eu vi. Tanto é quando a gente falou assim, vai ter a LAI, né? Foi diferente, porque agora eles já conhecem, já sabem, eles querem. É minha, né? Exatamente. Ou E aí eu seja, falei, foi muito bem aceita. né? Foi. Não, e eles querem que volte, né? E eles querem que volte. Adoraram. porque as danças afro, elas têm essa conexão terra, paz, terra. O que a gente, a dança do ventre, ela é uma coisa de retalhos, a verdade é essa. Aquilo que a gente conhece como dança do ventre, ela foi construída por coreógrafos, os homens, empoderados. Aí eu vou entrar na política, porque eu não consigo falar uma coisa nem outra, tá? Ela é um projeto político, tá? Para o acolhimento, para a transformação do Egito, porque o Egito foi torturado, roubado durante muitos e muitos anos. Quando os egípcios tomam realmente pé do Egito, assim como o pessoal de Angola está fazendo, Angola liberta, o Egito fez esse movimento para mostrar que eles eram muito mais do que escavações, roubo de coisas. Então, eles fizeram um projeto gigante. Vou falar só da dança do ventre. Então, os homens tiveram esse direito, os homens, artistas homens, coreógrafos tiveram o direito de viajar pelo mundo afora, pela África, esse mundo deles, né? Sim. E fazer esse link da natureza. Os movimentos da dança do ventre são todos voltados para a natureza. E com as danças do subsaariano. Porque lá a gente reparou que as danças dele eram todas de colheita, né? Os movimentos de colheita, jogar a Natural, semente, a terra. cavar a terra, puxar, era toda... E né? tem uma coisa da dança do ventre que eu posso falar para vocês que é muito mais do que tudo ancestral. Quer ver uma coisa? Convido vocês a se posicionarem com a coluna reta. Bem retinho. Isso. Seus iscos estão aí, tá sentindo ele? Então, isso. Está bom. Isso aí. Faz isso aqui, assim, só o ombro. Isso. As nossas ancestrais, e a gente viu isso na Angola, elas subiam e desciam ruas com coisas na cabeça, equilibradas. Verdade. Ai, vou chorar. É. E esse eixo é ancestral. Ele é da dança do ventre também. E esse pessoal a construiu a forma dança do ventre. de equilíbrio, né? E a gente viu isso direto. Todas as ruas, todos os lugares estavam essas mulheres carregando as coisas. Nossa, é impressionante isso. Verdade. E ela acabou de citar o Impressionante. equilíbrio. Ela fecha o olho assim, eu imagino, seja com lata, com o que for, eles vão e ali, coluna reta, Exatamente. né? E vão. Deusas Isso. empoderadas. Isso, Por isso. mais que esteja passando necessidades, ela ali é ela tomando conta daquele corpo, de tudo que ela precisa.
ou ali dentro está o alimento, ou está a roupa, e a criança está aqui, segura aqui. Não Verdade. tem como abaixar para a criança. Não. É isso aí. Então, a dança do ventre tem esse lugar. Por isso também que me encantou. Quando eu fui essas minhas pesquisas, essas minhas leituras, todas eu falei, é minha mesmo, eu vou dançar. E vou fazer isso com as minhas mulheres chegarem para mim. É essa instrução que vai dando esse empoderamento, né? Porque você conhece e você entende, Sim. e aquilo vai te libertando de verdade, né? Daqueles preconceitos, né? E legal foi você fazer esse link lá, que para você também, você não imaginava que lá fosse ter isso que você viu, né? De jeito nenhum. Pois é. Embora tenha programado a aula, né? Porque antes de ter turmas, estava comentando com ela mais uma vez, que eu fazia na prefeitura, né? As minhas colegas, sabendo que eu tinha feito dança do ventre, me chamavam para as escolas, para participar de feira, seminário, centro de estudos. Então, eu apliquei as minhas técnicas de dança do ventre com arte-terapia, professor de História e Geografia no Centro de Estudos dos professores de segundo segmento, em todas as pais, com surdo, com os especiais, servente, todo mundo. Às vezes a pessoa planejava só uma parte da manhã, 8 horas. Aí tinha que ir até de noite, porque tinha um monte de gente inscrita. E aí eu vi como é que esses corpos ficavam felizes. E dentro desses corpos felizes, né, a gente vai lembrar a importância dos eventos. E a LAI, né, hoje tem um evento especial, né, LAI, lá no Teatro Municipal de Niterói, daqui a pouco, E a gente vai chegando ao final da entrevista e do nosso videocast, né? Vai ter mais. Eu gostaria que você, além dos convites, né, dos eventos que você vai realizar e está realizando, que você também deixasse uma mensagem de empoderamento para aquela mulher que vai ouvir, que vai te ver nesse figurino lindo, deslumbrante, e quer sentir tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui, essa sensação de pertencimento. Olha, eu tenho um lema. Antes era hashtag, né? Mas eu sempre chamei de lema. Dançar para não dançar. E aí você pode pegar esse dançar para não dançar e refletir nele em várias linhas, filosófica, né? Espiritual, mas é dançar. Dança, a gente só está vivo pelo movimento. Quando descobre que a gente está vivo pelo movimento. Então, esse movimento, ele é muito mais natural do que a gente imagina dentro de uma caixinha. Então, eu convido a vir comigo dançar para não dançar. Para não dançar fora, né? Sair, né? do seu eu, né? A sua essência, fazendo outras coisas. Vem dançar. Vem dançar. Isso, para dançar, para não dançar. E eu acho que agora a gente tem que fazer meio que uns comerciaizinhos, né? Vocês darem aí como acessar para falar com a Lai, né? A página, se tem um e-mail. O Instagram é o @LaiLatif. O Instagram é lailatif.lilian, gmail.com. E lá em Vila Isabel, no estilo de dança Vila Isabel, Barão de Cotegipe 567. E agora? Qualquer um pode fazer a dança do ventre, eu, por exemplo. Agora mesmo, antes de a gente começar, pulou no Instagram a imagem de uma ex-aluna, que ela chegou, né? Chegou assim, toda xoxinha, gordinha, sei lá mais o quê, aquelas coisas, negra, sofria pra caramba, preconceito. Gente, o que ela está dançando, é de arrepiar. 2 peças, sabe? Toda linda de viver. Tem 1000 histórias, gente. É a transformação da mulher. Transformação, total. É transformação mesmo. Total. E a Patrícia também tem que fazer a propaganda, porque ela aqui. Por favor, Patrícia. Ai, música Pois plugada. é, gente. A Rádio Música Plugada Brasileira, quem quiser nos ouvir, programação totalmente de música popular brasileira, MPB, em 107,5 FM. E daqui a alguns dias o lançamento do aplicativo da rádio, onde você vai poder ouvir no mundo, da onde quiser, do celular, do tablet, do iPhone, enfim, do computador de casa. Está lá trabalhando, de fundo aquela musiquinha, só aquele MPB gostosinho. É só acessar o nosso aplicativo. O lançamento daqui a 2 dias.
Opa, temos que divulgar, né? Rio das E Pretas estaremos, mesmo, né? com certeza, dia 25 estaremos em Salvador. E Lai Latife com a oficina de dança do ventre. Lembrando que o evento é gratuito, né? É um evento que vai ser em parceria com a Casa de Angola e a Associação das Baianas de Acarajé, Associação Nacional. E é isso, né? Chegamos ao fim. Conexão Mulher Internacional, transformando realidade com vocês. Maravilhosas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Ah.